Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Aula de número 152, Palavra Poderosa. Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a palavra do nosso Deus. Entendendo que esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Dentro de uma introdução, tomamos na carta de Judas, no versículo 13, que diz: ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Como temos comentado, existem pessoas que entram no nosso meio e se fazem passar por mestres, por líderes no reino de Deus, mas na verdade levando pessoas ao engano, destruindo vidas, pessoas que estão preocupadas com o seu bem-estar, com o seu conforto pessoal, com o seu interesse pessoal. E são pessoas que geralmente não têm frutos. Como diz aqui Judas, Ondas bravias do mar, espumando as suas próprias sujidades. Pessoas que não têm caráter, pessoas que por nada cometem um adultério, ou mentem, ou cometem um dolo, cometem uma atrocidade, uma promiscuidade, cometem aí as mais variadas formas de pecado, sempre tentando se aproximar e se aproveitar de pessoas que muitas vezes estão com o coração sincero buscando a Deus dentro da congregação. Então, para esses está reservado a negridão das trevas. Evidentemente, se eles não se arrependerem, O assunto que nós estamos estudando nessas aulas fala sobre bênçãos e maldições 1. E a aula passada estávamos falando sobre a condição da hereditariedade, Estávamos falando sobre o poder da palavra, estávamos dando o exemplo das atrocidades que Judá cometeu em Gênesis capítulo 38 e que assim foi transferido esse espírito familiar para a sua posteridade. E nós lemos o último texto em 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, que decorrido no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Ramá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Percebemos aqui que o rei Davi, ele estava fora da sua posição. Deus não encontrou Davi na posição, no lugar onde deveria estar. Ele deveria estar na guerra, junto com seu comandante, junto com Joabe, Mas ele preferiu ficar no palácio. E nisso veio a tentação através desse espírito familiar. Em 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 5, nós percebemos que Davi adultera com Batseba. No versículo 15, Davi manda matar Urias, o marido de Batseba. No versículo 27, nós percebemos que o Senhor se desagrada de Davi pelo homicídio, pelo adultério que ele cometeu, E percebemos já aí no capítulo 12, 2 Samuel capítulo 12, versículos 10 e 11, o Senhor libera uma sentença de maldição contra Davi. E no versículo 13, nós percebemos que Deus perdoou o pecado de Davi, porém a consequência trouxe maldição, Por que Deus perdoou o pecado? Porque pela lei, Davi e Batseba deveriam ser apedrejados, Deveriam ser mortos pela lei de Moisés.
E no versículo 18, né, do capítulo 12, o filho de Batseba morre. No versículo 14, nós percebemos o incesto, né, de Aminon com Tamar. Os dois filhos de Davi, né, cometem aí um incesto. Aminon toma sua irmã Tamar e se deita com ela. No capítulo 13, versículo 28, nós vemos aqui o outro filho de Davi, Absalão, mata o irmão Aminon por causa do que ele cometeu com a sua irmã Tamar, né? No capítulo 16, segundo Samuel, capítulo 16, versículo 11, nós percebemos que Absalão procura tirar a vida de Davi, do próprio pai. Persegue o pai para matá-lo, né? E no versículo 22, capítulo 16, versículo 22, Absalão coabita publicamente com as concubinas de Davi. E percebemos no capítulo 18, versículos 9 e também o versículo 14, que Absalão morre preso nos ramos das árvores, né? E quando nós prosseguimos até o capítulo 24, segundo Samuel, capítulo 24, versículos 12 e 13, nos dá conta que Davi se expõe ao castigo de Deus. Quando chegamos em 1 Reis, capítulo 1, nós percebemos ali a rebelião de Adonias, né? O outro filho de Davi. E no capítulo 2 de 1 Reis, nós percebemos que Salomão manda matar o seu próprio irmão. Salomão manda matar Adonias, porque ele aí pretende usurpar o trono. Então nós percebemos aqui o escândalo, né, que sucedeu, que foi liberado sobre a família real, sobre o reino de Davi. Um escândalo familiar que veio, evidentemente, através desse espírito, né? Em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 15 a 18, nos dá conta a palavra de Deus do seguinte: Então, Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi. E vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Então, amados, nós percebemos aqui que o reinado de Davi foi marcado por diversos escândalos envolvendo a família real. Isso se tornou vergonha, porque se tornou público. Veja que Salomão, ele possuiu 1000 mulheres. Então, ele teve lá 700 mulheres, mais 300 concubinas, confirmando dessa maneira o espírito familiar de impureza sexual, que veio lá de Judá, agora pega Davi, passa por Salomão, né? E Davi também atrai um espírito familiar de morte. Vamos pegar aí outros exemplos, né? Uma mãe grávida que contrai o vírus HIV, né? E nasce o filho contaminado. O filho, evidentemente, não tem culpa, porém, ele está carregando a consequência daquilo que está sobre a vida da mãe. Então, nós vemos claramente que culpa tem a criança, mas ela foi contaminada em função da mãe. Então, isso nos mostra claramente a transferência desse espírito familiar que atinge os filhos. Um outro caso que podemos citar também,
um caso muito comum nas sociedades modernas são os casos de separações, né? Separação conjugal. Então os pais se separam, os filhos não têm culpa. Por mais desajuste familiar, por mais confusão,